Que Deus abençoe mais uma vez, meus amados irmãos. Vos saúdo a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É mais uma vez um prazer estar aqui na presença dos meus irmãos, minhas irmãs, do povo de Deus e poder dizer algo em nome do Senhor. E o que podemos dizer em nome do Senhor é certamente a palavra de Deus. E eu quero aqui tomar uma porção da Escritura. Provavelmente que vou ler em 2 lugares na Bíblia. Nós estamos praticamente ao 5º dia desde que começamos a falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e que nós anunciamos mais uma vez ao povo de Deus e a todos que Ele ressuscitou, Ele vive, Ele ressurgiu, Ele saiu dos mortos. E nós continuamos a falar disto hoje para poder dizer que há um poder na ressurreição de Jesus Cristo. A sua ressurreição trouxe um poder para a sua igreja, o que é chamado o poder da ressurreição de Jesus Cristo, ou o poder vivificador. Eu quero aqui tomar o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, desde o versículo 1, vou ler 2 versículos. E depois irei a Mateus capítulo 28, onde vou ler também alguns versículos. Aqui em Marcos capítulo 16, nós lemos assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Veja aqui bem, foi ao nascer do sol. Deixa ainda tomar aqui a escritura de Mateus, no capítulo 28, e vou ler desde o versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Aleluia! E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Queria aqui falar do poder da ressurreição, este poder vivificador. Notai que, lendo aqui em Marcos, no capítulo 16, a Bíblia nos diz que foi ao levantar do sol. Ao levantar do sol. Você já pensou que quando o sol se levanta, ele se levanta com poder? Ele evapora as águas. Ele faz com que rios até secam. Eu fui a Moçambique e vi rios que secaram. E vou-vos dizer que isto é o poder do sol. E não só. Este sol tem um poder de fazer germinar as sementes que estão debaixo da terra. Quando o cultivador lançou, o semeador lançou as suas sementes, é o sol que faz essas sementes explodirem ou rebentarem, se abrirem e poderem germinar. E muitas outras coisas que nós podemos aqui citar que o sol faz pelo seu grande poder. Agora lembram-se que isto não foi escrito em vão, isto não foi dito em vão. Existe um outro sol, um sol espiritual, de que a Bíblia fala em Malaquias capítulo 4, no seu versículo 2.
A Bíblia nos diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Olhai para este sol, que é chamado sol da justiça. E quero aqui vos dizer, meus amados irmãos, que este sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo. E notai que a Bíblia nos diz que Ele trará salvação debaixo das suas asas. Oh, que glorioso sol! Um sol que até pode salvar. Um sol que pode tirar o homem do pecado. Um sol que pode fazer de uma prostituta uma mulher santa. Um sol que pode fazer de um bêbado um homem santo. Um sol que pode fazer de um pecador um homem santo. Porque Ele traz a salvação debaixo das suas asas. Ele traz a cura debaixo das suas asas. Eu me lembro de um ditado fiote que diz: Bukunsongo kafu chibukungananguko. Trata a doença, porque o hábito não é possível ser tratado. Mas eu vou vos dizer que o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, trata a doença e trata o hábito. Amém. Oh, meus amados irmãos, ao nascer do sol, e nós, do outro lado, falamos do sol da justiça que se levantou naquele dia. O sol da justiça que se levantou para poder trazer a salvação para a humanidade inteira. Meus amados irmãos, quero vos dizer uma coisa, que Jesus podia ter morrido na cruz. Milagres podiam ter sido feitos por todo lado. Mas a grande coisa foi que Jesus ressuscitou. Se Ele não ressuscitasse, todos os seus milagres, tudo que Ele fez e tudo que os santos do passado fizeram seria vão. Mas a ressurreição de Jesus Cristo é o recibo de que realmente uma obra maravilhosa foi feita e a obra foi perfeita. E isto provou que realmente Jesus cumpriu tudo quando Ele disse na cruz: tudo está consumado. Agora vamos a Mateus no capítulo 28 e vermos algumas coisas que aconteceram neste glorioso dia. A Bíblia nos diz que no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que é o domingo, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Lembram-se que numa outra escritura, em Marcos capítulo 16, as mulheres se perguntavam: quem é que haverá, que poderá remover a pedra? A grande pedra que se pôs no sepulcro de Jesus. E ali, quando elas chegam, encontram que a pedra já estava removida. Porque um anjo do Senhor desceu dos céus. Oh, que coisa gloriosa! Um anjo forte desceu dos céus, o anjo do Senhor, e removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o que é que acontece em seguida? Jesus saiu do túmulo. O aspecto daquele anjo era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Meus amados irmãos, e quando isto aconteceu, que coisa gloriosa! Os guardas que estavam lá guardando o túmulo ficaram com medo, ficaram muito assombrados e ficaram como que mortos. Que grande poder, que grande cena, que coisa grandiosa aconteceu naquele dia. Meus amados irmãos, dai-me um homem, uma mulher, um presidente, um rei, um monarca, qualquer homem que seja, que morreu nesta terra e que houve cenas como estas. Não há nenhum. Para dizer que ninguém é semelhante a Jesus. Jesus é Deus. E notai que se nós continuarmos a leitura aqui em Mateus capítulo 28, ou em outros lugares na Bíblia, você notará
que aqueles soldados disseram: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Oh, meus amados irmãos, que coisa gloriosa! Alguém a ressuscitar desta maneira. E não só, eu quero tomar também quero aqui tomar também, mais uma vez, a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, desde a morte até a ressurreição de Jesus, houve manifestações constantes e sucessivas do poder de Deus. Desde a sua morte, partindo mesmo da sua morte, para não falar de coisas que aconteceram antes da sua morte, a ressurreição de Lázaro e muitas outras coisas que Jesus fez. Não há homem que viveu na terra igual a Jesus, e nunca haverá um homem vivendo na terra igual a Jesus. Ninguém é semelhante a Jesus. Jesus é Deus. Notai, meus amados irmãos, olhai o que acontece quando Jesus morre na cruz. Eu vou a Mateus capítulo 27 agora, para tomar desde o verso 50. O que a Bíblia nos diz? Coisas gloriosas. A palavra de Deus é maravilhosa. Ele é o alimento para as nossas almas. A palavra de Deus é a força que nos faz vencer o inimigo. Como posso vencer? Com a palavra de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 50, a Bíblia diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Porque ele clamou uma primeira vez, e quando ele clamou a primeira vez, a Bíblia nos diz que ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele falava em línguas. Por que as pessoas não creem no falar línguas? É bíblico. Jesus Cristo falou em línguas. Muita gente disse: vamos ver se ele chama Elias e se Elias vem lhe socorrer. Mas ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui, notai o que sucede, meus amados irmãos. Quando Jesus lança o segundo grito, clama pela segunda vez, aqui, como nós encontramos isto no versículo 50 de Mateus 27. Clamando outra vez, entregou o Espírito. Agora vejam o que acontece. Quando ele clama desta vez, versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois. Que coisa, meus amados irmãos, que poder! É por isso que Deus odeia uma religião sem poder. A igreja de Jesus Cristo, a religião de Jesus Cristo é uma religião de poder. Notai, caros amados irmãos, a primeira coisa que acontece quando Jesus clama pela segunda vez é que o véu do templo se rasgou em dois. E a Bíblia nos diz que este véu se rasgou de alto a baixo. É para provar que não foi um homem, não foi um discípulo de Jesus que foi até ao templo para rasgar o véu. Não, é Deus que rasgou aquele véu de cima a baixo, de alto a baixo. E notai que onde Jesus foi crucificado, até onde estava o templo, havia uma grande distância. Mas com a voz daquele que clamou na cruz, o véu do templo se rasgou em dois. O que isto significa, meus amados irmãos? Se nós formos ao Antigo Testamento, e São Paulo nos fala disto em Hebreus, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 10 e em outros capítulos, que no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo levando a oferta para todo Israel. Ele levava o sangue para ir ofertar e pedir o perdão para todo Israel. Ele representava toda a gente. Mas notai que agora o véu do templo se rasga. O que isso significa? Não é só o sumo sacerdote que pode chegar lá na presença de Deus. Cada crente, cada cristão pode chegar na presença de Deus. Pode chegar e falar com Deus, conversar com seu Deus, conversar com seu Criador.
cada cristão, oh meus amados irmãos, já não é preciso um secretário. Você já não precisa passar pelo secretário para ter com Jesus e dizer: senhor secretário, fale ao meu Deus, fale a Jesus para que Ele me dê isto ou aquilo. Não, meus amados irmãos, o véu se rasgou. Cada cristão, cada crente tem o acesso, tem a porta aberta, tem o caminho aberto para poder chegar na presença de Deus e falar com Deus. Você já não precisa que alguém venha profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo que você está curado. Eu profetizo que você vai receber a cura. Eu profetizo que você vai receber isto. Eu profetizo isto. Não, meus amados irmãos. Não, não, não. Você já não precisa de alguém como nós tínhamos o hábito no passado. Santo fulano, rogai por nós. Santa fulana, rogai por nós. Santo fulano, ora por nobis. Não precisa disto. Você vai diretamente na presença de Deus, dobra os seus joelhos e você entra em comunhão com Deus. E como nos disse o nosso amado profeta William Marion Branham, o que aconteceu naquele dia, quando Jesus Cristo morre na cruz? Que cenas, que coisas é que aconteceram, meus amados irmãos? É algo glorioso. E o nosso amado profeta William Branham nos prega esta mensagem, este sermão, aquele dia no Calvário. E ele diz assim: o pecador não tem que se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. O homem enfermo não tem que se preocupar mais se ele pode ser curado ou não. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para a vitória total. Amém. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos. E não só isto aconteceu naquele dia, mas veja mais uma coisa. Tudo isto revelando o grande poder do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em seguida: e tremeu a terra. Oh, meus amados irmãos, esta é a segunda coisa que acontece. A terra tremeu. Que coisa gloriosa. Oh, meus irmãos. E em seguida o que acontece? Fenderam-se as pedras. As pedras partiram-se, fenderam. Que coisa gloriosa. Não somente isto, mas a Bíblia diz, continua e diz: e abriram-se os sepulcros. Oh, meus amados irmãos, que poder na morte de Jesus, que poder na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não é um simples homem, aquele homem era o Criador. E Paulo vai nos dizer, na sua carta aos Colossenses, no seu capítulo 1, Paulo diz: tudo foi criado por Ele e para Ele. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Nota então, meus amados irmãos, que ali a Bíblia nos diz: fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros. E a Bíblia continua: e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Aquela voz que clamou provocou a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitaram. Oh, meus amados irmãos, que coisa gloriosa. Que poder se manifestou, que poder se revelou naquele dia. Os mortos, os que morreram na fé, os que morreram na palavra de Deus, na esperança da vinda do Messias, estes ressuscitaram. Oh, notai, meus irmãos, e se nós formos ao versículo 54, a Bíblia nos diz: oh Deus, deixa eu tomar alguma coisa aqui. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia! Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, meus amados irmãos, e não é somente isto que aconteceu, mostrando o poder de Deus,
o poder do Senhor Jesus Cristo, o seu grande poder. Mas outras coisas ainda aconteceram, meus amados irmãos, e eu queria tomar aqui algo que o nosso profeta também diz. O nosso e o teu profeta diz aqui na mensagem Dia de Vitória, que ele pregou também num dia de Páscoa, falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No seu parágrafo 83, o profeta nos diz assim: agora, há mais dois inimigos. Este é a sepultura ali e o inferno. Hades, a sepultura. Então, naquele dia, quando ele morreu, de tal modo que o sol parou de brilhar e a terra teve uma prostração nervosa e as rochas rolaram pelas colinas, é o que acabamos de dizer, e coisas assim, ele morreu. Ele desceu ao inferno. Amém. Ele conquistou a morte. Ele conquistou o inferno. E na manhã de Páscoa, ele conquistou a sepultura. Amém. Meus amados irmãos, notem o que acontece. Que quando Jesus morre na cruz, ele desce ao inferno. Porque ele tinha que vencer também o inferno. E ele desce lá e encontra o chefe do inferno, cujo nome é Satanás, o diabo. Diabo significa o divisor, aquele que separa famílias, aquele que divide irmãos, aquele que divide tribos, para que as pessoas não vivam unidos, sabendo que a união faz a força, sabendo que unidos somos mais fortes. Ele é o diabo. Notai, você notará que a palavra dia significa dividir. Tens o diâmetro, tens outras palavras que nós podemos encontrar ali que significam a divisão. Mas nós queremos ganhar o tempo porque temos que falar de mais coisas acerca deste poder. Notem, meus amados irmãos, que Jesus desce no inferno. Ele vai ao inferno, como o nosso profeta nos diz. Ele desce ao inferno e encontra Satanás lá no inferno. E Satanás, lembram-se, meus amados, ele tinha chaves. Ele tinha chaves do inferno e ele tinha chaves da morte. Jesus desceu lá, encontrou Satanás e lhe arrancou as chaves, as duas chaves, tanto as chaves da morte como as chaves do inferno. Você encontrará isto na Bíblia, na tua Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 1. A Bíblia nos diz que João, estando na ilha de Patmos, viu um homem de uma aparência gloriosa. Os seus olhos eram como chamas de fogo. A sua face era como o sol. Os seus pés eram como colunas de fogo, ou como latão reluzente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E quando João viu este homem, este grande personagem, João caiu como morto. E este grande, nós encontramos isto aqui no versículo, agora vou ler o versículo 17 do capítulo 1 de Apocalipse. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo arrancou estas chaves das mãos de Satanás. É por isso, meu amado irmão, eu quero te dizer uma coisa: você não deve temer. Lembra-te que muita gente se faz prisioneiro de Satanás por causa do medo. A grande técnica, a grande astúcia dos feiticeiros é te dar medo. Se você não fizer isto, vou te matar. Se você não fizer isto, eu vou te comer. Eu, teu tio, não sei o que, vou te comer, vou te matar. E você fica com medo, entrega tudo, entrega a casa, abandona a casa com os filhos, entrega o tio ou não sei quem. Mas vou vos dizer, ninguém
pode decidir sobre a tua morte senão Jesus Cristo. Ele tem as chaves da morte. Você não morrerá até que termine a tua missão aqui na terra. Eu não deixarei a terra até que termine a minha missão aqui na terra. Meus amados irmãos, que coisa gloriosa. Isto é na morte do Senhor Jesus Cristo. E na sua ressurreição, nós vemos então o que acontece. Como é que o anjo forte desce para mover a pedra e Jesus Cristo ressuscitou. Agora, meus amados irmãos, este sol da justiça que se levantou, o Senhor Jesus Cristo, por que ele se levanta? É para trazer poder sobre os seus filhos, poder sobre a sua igreja. Oh, meus amados irmãos, é para trazer poder sobre o povo de Deus. Exatamente como quando Elias saiu e deixou Eliseu. É um tipo que mostra, que representa Jesus Cristo e a sua igreja. Quando Elias tinha que sair da cena, Eliseu pediu a dupla porção do Espírito que estava sobre Elias. E então, isso é o que acontece conosco hoje. Nós recebemos esta dupla porção do Espírito que estava sobre Jesus. Sim, meus amados irmãos, e eu queria vos ler alguma coisa aqui que nos diz o nosso profeta William Marion Branham na mensagem O Lugar de Adoração Provido por Deus, no dia 25 de abril de 1965. E o nosso profeta diz assim no parágrafo 153: verificamos que o seu sucessor foi Eliseu, o qual é um tipo ali de Cristo e a igreja. Eliseu. Elias fez 4 milagres e Eliseu fez 8 milagres. Ele tinha dupla porção, como foi derramada sobre a igreja. Aleluia! Sim, meus amados irmãos, exatamente isto que acontece. O que é que há? Uma dupla porção. A dupla porção do Espírito que estava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E então, meus amados irmãos, o que é que acontece com isto? O que é que acontece, meus amados irmãos? O que é que vem sobre nós? Este grande poder. E nós encontramos esta minha última citação, que eu vou ler agora, no dia V de a vitória, parágrafo 84. E agora, ele ressuscitou, amém, com seus santos consigo. Agora, ele subiu ao alto e deu dons aos homens. O que é isto? Espadas. Colocou espadas em sua mão. A palavra vem para conquistar. Oh, que coisa! Ele lhes deu aquelas espadas. Para quê? A palavra. Para conquistar o quê? Enfermidade, pecado, superstições, o mal. Para trazer cada criatura viva que deseja viver, trazendo cada uma delas para a realização. Pois, porque eu vivo, vocês também, ou vós também vivereis. Oh, meus amados irmãos, há um poder que vem sobre nós. O poder da ressurreição, o poder vivificador. E este poder reveste cada filho de Deus. E cada filho de Deus anda com este poder. Sim, meus amados irmãos, e isto é uma verdade, e isto é real. É por isso que o nosso profeta ainda vai nos dizer isto aqui. Não temas, João, não temas, ó pequeno rebanho, de tudo que eu sou, tu és herdeiro. Todo o meu poder é teu. Minha omnipotência é tua, visto que eu permaneço no teu meio. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Todo o poder me é dado e é teu para usar. Tu falas a palavra e eu a cumprirei. Este é o meu pacto e jamais pode falhar. Meus amados irmãos, esses são os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo. Há um poder vivificador, há um poder de ressurreição que vem sobre o crente. Você recebe este poder crendo no Senhor Jesus Cristo, recebendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e recebendo o batismo do Espírito Santo. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe.